As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o tudo, se sua atitude manifesta o que crê. Irmãos, então hoje nós vamos continuar na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, e nós vamos nos deter, provavelmente, em uma palavra que ele usa ali, uma frase, né, que ele fala naquele versículo. O versículo que nós já consideramos o início, mas não consideramos a totalidade do versículo. Tiago 4, versículo 8. Vamos ler o 8 é o principal, mas para pegar o contexto, vamos ler do 7 até o 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, nós estamos vendo aqui nesse capítulo 4, que é muito maravilhoso, muito rico em nos ajudar, que a ênfase de Tiago nessa porção tem a ver com aquele último ponto mencionado por ele no capítulo 1, versículo 19. Quando ele fala, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. O assunto sobre o tardar para irar-se vai do 4, versículo 1, até o 5, versículo 6. Né? Então, isso é o que ele está falando sobre as consequências de nós termos uma vida regida pela ira, pelo descontentamento que ira. E ele mostra que o problema que pode nos levar a isso é, em sua raiz, o nosso egoísmo hedonista, que busca prazeres para si mesmo. Nós não temos uma vida, muitas vezes, simples, uma vida que é de uma só coisa. Então, isso faz com que muitos problemas surjam, porque nós estamos, então, sempre descontentes, e isso pode nos levar, como diz o versículo 1, a cobiçar e nada ter, matar e invejar, viver a lutar e a fazer guerras. Mas eu nunca matei ninguém. Nós vimos aqui que o termo matar é, na linguagem apostólica, aquilo que se refere ao ódio. O descontentamento pode virar amargura, e a amargura pode virar ódio de irmãos, de pessoas. E para que nós sejamos limpos, né, sejamos guardados de toda essa situação, ele mostra que o Espírito que Deus fez habitar em nós não é nada parecido com isso. E que esse Espírito dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Portanto, vem a ordem, sujeitai-vos, portanto, a Deus. E aí, como a Bíblia é maravilhosa, ela não deixa as coisas no ar, né? Se sujeitar a Deus. Mas como é que se sujeita a Deus? Como que alguém se sujeita a Deus? Nós poderíamos nos enganar a respeito disso. Nós poderíamos nos enganar. Mas ele começa a dar caminhos para que a sujeição possa acontecer. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Nós já falamos sobre isso na sexta-feira passada. Agora vem a outra parte. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Essa expressão ânimo dobre já foi usada por Tiago no capítulo 1 da carta. Se a gente for olhar, no versículo 7 e 8 do capítulo 1, só retomando aqui, lembrando os irmãos, no versículo 7 ele fala, não suponha este homem que tem ânimo dobre, que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A expressão ânimo dobre aqui no grego é alma dupla, ou duas almas, conforme a gente já viu. O que significa uma pessoa de duas almas? Lembrando que a palavra alma, que no hebraico é nefesh, e em grego é psique, ela tem uma
correlação quase sinônima com o coração na Bíblia. Eu não vou explanar esse assunto, porque não dá tempo aqui agora, irmãos, mas eu queria sugerir muito para os irmãos que quiserem entrar de maneira mais profunda nisso, o livro, a trilogia do Homem Espiritual, do irmão Otmani. Né? Os irmãos vão ver ali, né, que a alma do homem, suas três partes, com uma das partes que está presente no espírito humano, forma o coração. E o coração na Bíblia é a sede da nossa personalidade. Porque ele tem a parte mais importante do espírito e todas as partes que compõem o nefesh, a autoconsciência, a própria pessoa em si. O homem de ânimo dobre é um homem de dupla alma, significa que o seu coração, então, já que o coração é principalmente as partes da alma, significa que sua alma está dividida entre escolhas. Ele não é, nem de longe, uma pessoa de uma só coisa. Ele tem o coração dividido. Sua alma é dupla e por isso ele é inconstante em todos os seus caminhos. Agora, no capítulo 4, esse homem de ânimo dobre e constante em seus caminhos, Tiago exorta essa pessoa a purificar o coração. E é com esse assunto que eu queria me deter aqui essa noite, pela graça do Senhor, que nós possamos aprender juntos, né, dele a respeito da purificação do coração. Vamos por parte. O coração é o órgão dentro do homem na onde ele é expresso. Tudo que o homem é a soma, a totalidade de tudo que o homem é. Isso é o coração. Portanto, de fato, tem razão quando o irmão Otmani estuda esse assunto à luz da Bíblia, de forma muito detalhada, com versículos e mais versículos, mostrando essa questão. O irmão Lang também tem um livro que ele trata disso, mas está em inglês, chama O Coração Puro. The Heart Clear, né? O coração puro, o coração limpo. Eles tratam desse assunto, irmão. Então, eu não vou me deter tudo, mas eu quero só mostrar para os irmãos uma questão. O coração é a sede, né, de tudo que o homem é em si. Esse coração, que é composto principalmente da alma, é interessante que o termo alma no hebraico, nefesh, significa aquela parte principalmente que toma a decisão de volição, que o homem se define como realmente ele é. Isso é principalmente nesse termo que a palavra nefesh para alma é usada. Mas o coração é a alma e uma parte do espírito. E já que o coração é principalmente composto da alma, então ele é a nossa personalidade verdadeira. Purificar o coração, então, significa purificar-nos por inteiro, a nossa personalidade completa. Para que nós deixemos de ter, né, um coração de ânimo dobre. De duas escolhas, que vacila. Sendo o coração a expressão mais forte da personalidade do homem, né, ele é a soma de tudo, por isso ele é a expressão clara do que o homem realmente é, o coração deve ser purificado, ou o homem nunca será puro. Eu queria ler com os irmãos alguns versículos. Por exemplo, vamos em Salmo 73. Salmo 73, 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, ou, melhor traduzido, coração puro. Depois, agora em Mateus, capítulo 5, o Sermão das Bem-aventuranças, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados, ou felizes, cumulado de toda a alegria, né? Bem-aventurado, os limpos de coração, porque verão a Deus. A expressão limpos aqui também no grego significa principalmente puro, não só apenas limpo, mas puro, realmente puro de coração, porque verão a Deus. Então, no capítulo 73 de Salmos é dito que Deus é bom para com os de puro coração. E essa bondade, de acordo com o Senhor Jesus, ela se expressa principalmente no fato de que os de puro de coração terão maior privilégio. Eles verão a Deus. O maior privilégio de todos é a visão de Deus. É podermos ver a Deus sem nenhum véu. Isso, irmão, fala de uma comunhão íntima, ininterrupta com Ele. De termos a amizade íntima dele, sem véu. Como diz aquele cântico, nada entre nós exista sem.
Isso é a maior das bênçãos. Só que, por que fala que o coração tem que ser purificado? Porque o coração, não é que está dizendo, irmãos, que o coração não vai ter nenhuma fraqueza, mas que ele tem que ser puro, no sentido de ter capacidade de ver a Deus e tão somente a Deus. Escolher a Deus acima de todas as coisas. Agora, olha só, sendo o coração um órgão capaz de escolha e de amor, porque a escolha e o amor é aquilo que define principalmente o coração na Bíblia, Deus criou no homem, então, essa capacidade de amar com o coração. E tem um princípio espiritual na Bíblia. Tudo aquilo que nós amamos, nós vamos ser iguais. Nós sempre seremos iguais àquilo que nós amamos. Quer ver só? Em Oséias, capítulo 9, por isso que o coração tem que ser purificado. Porque se o coração amar qualquer outra coisa, tudo, como diz o irmão Witness Lee, né? Nosso coração é igual um papel mata-mosca. Tudo que passa, gruda. Mas em tudo que o nosso coração gruda, ele se assemelha. Então, irmãos, sabe o que é o ânimo dobre? É ter um coração dividido. Por que o nosso coração fica dividido? Porque ele ama muitas coisas. E cada coisa que ele ama, ele cria um compartimento dividido para essas coisas. Tá entendendo? E nosso coração fica oscilando, dividido, cheio de muitas coisas e amores. E essas muitas coisas e amores se tornam um véu que nos impede de ver a Deus. Porque tudo que o nosso coração amar, ele vai se tornar igual. Só que ao ele se tornar igual àquelas mais de uma coisa que nós amamos, ele também vai ficando multifacetado e confuso. Irmãos, vamos ser sinceros, é ou não é verdade que muitas vezes nós temos que admitir essa realidade, que o nosso coração é confuso. Eu estou colocando todos nós aqui, acho que todos nós estamos nesse barco, nessa necessidade de purificação. Por quê? Porque quando nós amamos, o princípio espiritual, nós vamos ver aqui em Oséias capítulo 9. Vamos em Oséias 9. Tudo que nós amamos, nós nos tornamos iguais. Então, se eu amo algo fora de Deus, eu vou me tornar igual a esse algo. O problema é que o coração foi feito para ser preenchido unicamente com Deus. Como não é Deus que está preenchendo o coração e não é Deus que o coração está amando, então ele ama uma coisa, ele ama outra coisa, ele ama outra coisa, e ele vai tendo que se multifacetar em várias camadas para poder amar e se assemelhar a todas essas coisas. E acaba que todas essas coisas vão gerando muitas vozes que o nosso coração tem que seguir. E nós ficamos perdidos, irmãos. Eu estou falando isso aqui, eu não tenho nenhuma eloquência para impressionar os irmãos, mas isso é a realidade daquele que é de ânimo dobre, que tem dupla escolha, um coração dividido. Para ele, Deus não é suficiente. Ele quer outras coisas, e tudo que ele ama, ele vai se assemelhando. Daqui a pouco ele não sabe mais o que ele é. Como diz o irmão Lewis, há muito tempo você deixou de ser realmente você. Porque nós vamos descobrir nesse processo que nós só somos nós de verdade quando o nosso coração ama a Deus. Porque Deus foi que nos criou. Deus sabe o tipo de pessoa que eu quero, que eu tenho que ser. Ele que sabe. E cada um de nós tem que ser uma coisa em específico para ele. Ele não criou ninguém igual. Ele tem dons e ele tem um chamado específico para cada um. Uma realização específica para cada um. Mas eu só serei eu mesmo quando eu estiver com ele. Do contrário, o que eu chamo de eu mesmo é um aglomerado de confusões dentro do meu coração. Injetada em mim por livros que li, por filmes que assisti, por pessoas com quem conversei, por demônios que injetam pensamentos que não são meus. E esse aglomerado confuso de coisas, que faz ter tantas vozes dentro do meu coração, eu chamo de eu mesmo, ou de meu coração. Mas o meu coração está sepultado debaixo de muitas camadas. Ó, irmãos, como nós precisamos pedir a Deus isso? Que o nosso coração o ame acima de qualquer coisa. Porque se nós amarmos a Deus, sabe o que vai acontecer? O maior privilégio de todos? Nós vamos ficar parecidos com Ele. Porque é o princípio espiritual de Deus. Que o homem é semelhante ao que ele ama. Olha, em Oséias 9, né? Falei para a gente abrir aí. Oséias
capítulo 9, versículo 10. Olha que interessante esse versículo, o que Deus vai falar sobre Israel. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Um homem que acha uvas no deserto, está dizendo que achou algo muito precioso para ele. Assim, Deus está dizendo que considerou Israel precioso, que Deus o amou desde o início, com amor especial, com amor de aliança. Mas ele fala, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Se você realmente ama uma pessoa, os gostos delas começam a influenciar você. Os casais sabem disso, não preciso falar muito. Depois que de um tempo que o amor parece que se esfria no relacionamento, cada um quer fazer a sua vontade. Mas na hora daquele amor, você se rende aos gostos do outro. Você passa até a gostar do que ele gosta. Porque ele é tão ideal, ele é tão especial, que até o que ele gosta passa a ser o seu gosto. É ou não é verdade? Então, porque o nosso coração é assim, ele se torna semelhante ao que ele ama. Agostinho tinha uma frase, ele falava, se amas a terra, és pó e terra. Mas se amas a Deus, não tenhas medo de pensar. És igual a Deus. Então, irmãos, quando o coração não é puro, ele é de dupla personalidade. Por quê? Porque se ele não está amando a Deus com pureza, ele está dividido entre muitos amores. E ele tem que se dividir muito. Porque os muitos amores que ele ama duelam dentro dele. E nós nos perdemos, deixamos de ser aquilo que deveríamos ser. À medida que nós andamos com Deus e amamos a Ele, tudo vai ficando mais harmonizado, mais simples, mais puro, mais verdadeiro. E nós vamos vendo melhor a Ele, e a comunhão entre nós e Ele vai aumentando, e um crescimento de vida vai sendo real na nossa caminhada. Agora, olha só, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios 3, versículo 14 e 15. Fala assim, mas os sentidos deles, dos judeus, né, os sentidos, as faculdades afetivas deles, se embotaram, ou se tornaram insensíveis. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte, se volta ao Senhor, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aquele empecilho passa, porque Deus agora é o único objetivo. Mas, irmãos, olha que coisa interessante. Nós vimos lá em Oséias que o coração, amando algo, vai nos levar a ser igual a esse algo. Isso pode ser coisas pecaminosas, explicitamente pecaminosas, nós ainda vamos falar um pouquinho mais disso aqui, e pode ser também coisas que, ao nosso ver, não é pecado, mas é um substituto para Deus. Quando os judeus liam Moisés, havia um véu posto no coração deles, porque o coração deles não estava em Deus, quando liam Moisés. O coração deles estava no judaísmo. O coração deles estava no sistema judaico. E até o sistema judaico religioso se tornou um véu para impedi-los de ver a Deus, irmãos. Essa questão de véu no nosso coração é algo muito fino. Tudo que se interpõe entre nós e Deus constitui-se um véu. O nosso coração realmente é grudento. Ele ama coisas fora Deus. E quanto mais coisa fora Deus ele ama, mais dividido e dobre ele vai se tornando. Nós vamos nos multifacetando. Vamos nos perdendo. Até o ponto que chega ao fim da vida de um indivíduo desse, de uma pessoa dessa, e ela fala assim, para que realmente eu vivi?
Ela esteve tão dividida, ela esteve com tantos amores, que ela não tem razão real. Ela já não é mais realmente íntegra. A impureza, a divisão, a ânimo dobre. O Espírito Santo nos impressiona com relação a isso, irmãos. É possível até na nossa vida cristã, coisas que nós recebemos como influência cristã. E vamos amando mais do que o próprio Deus. O Senhor tem que fazer uma obra em nosso coração para purificá-lo. E por que o coração é tão importante para Deus? Como a gente viu, eu falei aqui, o coração é a sede da personalidade do homem. Porque nele se concentra a alma, que é onde está a nossa autoconsciência de nós mesmos, como pessoa, e está a parte mais nobre do espírito humano, que é a consciência. Então, se Deus consegue alcançar o coração, ele alcançou a pessoa por completo. Essa pessoa alcançou a Deus e Deus a alcançou por completo. Por isso que o coração é algo tão batido nas Escrituras, tão referido nas Escrituras. Deus tem que ganhar o nosso coração, irmãos. Deus tem que ganhar o nosso coração. Isso é um trabalho do Espírito Santo em nós. Agora, para falar sobre Deus ganhar o nosso coração, nós temos que entender um pouquinho essa relação entre o coração, o espírito e a alma do homem. Como eu falei aqui, sugiro para os irmãos a leitura. O coração é formado pelas 3 partes da alma, mais uma parte do espírito. Isso junto é o coração. Agora, o espírito do homem também tem 3 partes, além da alma, que tem 3 partes. E eu queria ler com os irmãos algumas coisas, por quê? Porque no capítulo 3 de João, 1 João, vamos em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Por que o coração é tão importante para Deus? Porque, primeiro, se Deus conquista o coração, Deus conquistou a pessoa por completo. Já que a pessoa, eu tenho falado em alguns vídeos, o homem não é um espírito. O homem tem um espírito, mas ele é uma alma. Então, a nossa alma é a nossa personalidade. No meu canal eu tenho falado desses assuntos. A alma do homem não é o espírito dele. São distintos. E a personalidade dele não é espírito. A personalidade do homem é alma vivente. O Senhor soprou o fôlego de vida nas narinas do homem e este tornou-se uma alma vivente. O homem é uma alma. Quando diz que os 70 da família de Jacó desceram ao Egito, o texto hebraico fala, desceram 70 almas. Nos evangelhos, Jesus fala para nós negarmos a nós mesmos. Depois ele também fala de negar a alma. Então, a alma é o si mesmo. Eles são sinônimos. O si, o eu, é a alma. O espírito é um órgão, a alma é outro órgão, mas a sede da personalidade do homem é a alma. E essa alma, com as suas 3 partes, é que forma o coração espiritual. A alma com as 3 partes, mas uma parte só do espírito, é o coração. Quando Deus, então, ganha o coração, ele ganhou a alma por completo. Significa que essa pessoa está totalmente rendida a Deus. Por isso que o coração é tão importante. Mas além de significar o caminho que Deus deseja alcançar máximo em nós, que é o coração, né? Por causa que nele está toda a parte da nossa alma envolvida, o coração também nós vamos ver aqui em 1 João, aquele que, eu até anotei aqui a frase, né? O coração é o principal órgão para que nós tenhamos paz com Deus. A paz de Deus e a paz no nosso trato com Deus depende do coração. Então, em 1 João 3, versículo 18 até o 20. E aqui que eu quero que os irmãos, a gente possa prestar bem atenção. Versículo 18 fala, filhinhos. João vem falando de amarmos os irmãos. Para podermos também, então, assim, de verdade amarmos a Deus. Está falando de algo de realidade interior. De um amor real por Deus e pelos irmãos. Aí no 18 ele fala, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos, tem um jeito de se conhecer, que somos da verdade. Como que eu vou saber?
se eu amar a Deus e aos irmãos. Não só de língua, mas de fato de verdade, eu vou saber que eu sou da verdade. Que eu tenho realidade naquilo que estou tentando viver. E aí ele diz, e bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Ele está falando da comunhão com Deus. E ele diz que essa comunhão depende de tranquilidade, paz com Deus no coração. Nós vamos ver a importância disso, irmãos. Agora olha o 20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, 21, temos confiança diante de Deus. Então, para você estar diante de Deus, para você andar com Ele, para você ser íntimo dele, o coração tem que estar em paz com Ele. Só que os irmãos perceberam que João diz aqui nessa palavra que tem alguma coisa no nosso coração, e por isso que eu disse que a consciência é uma parte do coração também, né? Apesar que nós vamos ver que ela é uma parte do espírito do homem, mas ela está entre o espírito e o coração. É como se fosse, irmão, aquela porta que está entre um cômodo e outro. A consciência ocupa essa posição. Se os irmãos olharem aqui no meu quarto, tem uma porta ali. Aqui, ó, tem uma porta aqui. Ela está entre o quarto e o outro cômodo. Isso é a consciência dentro de nós. Ela é do espírito, mas ela está entre o espírito e o coração. Ela fica entre um e outro. Então, ela influencia a alma, mas ela é uma parte do espírito. Ela é a porta. O ponto de contato entre o espírito e a alma é a consciência. E sendo ela uma parte do espírito e da alma, se o coração é formado pela todas as partes da alma, mais uma do espírito, essa parte do espírito que forma o coração é a consciência. A consciência está no coração, porque aqui João fala que o coração acusa. Ora, o que é que faz a acusação no nosso interior? Que julga as nossas ações? É a consciência. E é daí que vem a palavra consciência. O que é consciência? A palavra consciência, na sua origem, significa ciência, saber, e com, junto de. Então, é saber junto com alguém. É alguém a parte de você, que não depende de você, da sua alma, para poder julgar você. Vocês já repararam que, de fato, então, a consciência, ela não é a mente do homem. Tem gente que pensa que a mente é a consciência. Não. A consciência é uma parte que está junto com você, com a sua mente, vontade e emoção, com a sua personalidade. Mas não é você, não depende de você. Você já reparou que, às vezes, você se convence na sua mente que algo é melhor a ser feito, mas algo dentro de você fala, não faça, você errou, não faça. O que é isso? Isso é a consciência. Por isso ela é o conhecimento junto. Ela está junto com você. Ela é um órgão que Deus colocou para representá-lo dentro de você. Para representar o caráter moral de Deus dentro do homem. E ela não depende, irmão, de arrazoamento da lógica. Ela não depende da vontade que você tem numa situação. Muitas vezes nós temos vontade de fazer algo que nós sabemos que é errado. E você está decidido, obstinado. Mas dentro de você fica alguma coisa. Não faça, não vá. Não faça, não vá. A função de condenar junto com você, porque você tinha que ser de acordo com a consciência, mas às vezes não é. Então ela está junto com, condenando. Ou justificando. Às vezes as pessoas te veem numa situação que você realmente não fez nada que é verdade, e elas julgam errado a sua pessoa. Mas dentro de você algo fala, você não deve nada. Você não deve nada. Isso é a consciência. Às vezes a mente está até confusa. Ai, será que eu fiz, não fiz? Mas dentro de você tem uma paz dizendo que você não fez. Isso é a consciência. Essa é a função da consciência. Mas a consciência é uma parte do coração, por quê? Porque o coração é as três partes da alma, mais essa parte que fica entre o espírito e a alma, que é a consciência. A consciência é essa porta aqui, ó. Eu vou até mostrar de novo o exemplo da porta para os irmãos. Se eu abrisse a porta, você ia ver que tem esse quarto e tem um outro cômodo. Né? Então a porta pertence ao quarto ou pertence ao outro cômodo? Pertence aos dois. Por isso a consciência é uma parte do espírito. Eu tenho que mostrar isso também para os irmãos. Mas ela também é uma parte do coração. Porque ela fica naquela divisa entre o espírito e a alma do homem. E quando a alma do homem, junto com a consciência, está
ganho é o coração que está ganho, porque o coração é essas partes da alma, a personalidade do homem, mais essa função do espírito, que é a consciência. João diz que o coração condena, então o coração tem consciência. A consciência está também no coração, está nesse órgão chamado coração. Mas ela é uma parte do espírito que dá passagem para a alma. E quando essa passagem do espírito para a alma está junto com a alma, aí você tem o coração do homem. Eu estou falando aqui de uma forma mais geral, mas os irmãos vão ter detalhes preciosos, os irmãos lerem aqui o volume 2 do Homem Espiritual do irmão Otmani. Isso é muito importante nós sabermos, irmãos. Porque se nós não sabermos qual é a função da consciência e como ela funciona, nós não temos como ter coração puro. Os irmãos, se o Senhor der graça, nós vamos ver o porquê. Por que nós precisamos entender essas coisas? Então aqui João está falando que se eu não amo de verdade, o meu coração me condena. E se o meu coração me condena por causa da consciência, se a minha consciência já me condena, Deus é mais santo que a minha consciência, porque a minha consciência é só um refletor de Deus. Se a consciência já condena, Deus muito mais. Essa é a ideia de João. Tem irmãos que pensam assim, irmão, se o coração não te condena, eu já vi irmãos explicando esse versículo assim, fique em paz, irmão, Deus é maior que o seu coração. Não é essa a ideia de João. Tanto é que o próprio texto prova, ele fala assim, se o coração não nos condena, aí temos paz com Deus. Quer dizer que se o coração está condenando, Deus não é maior no sentido de passar o tapete, cobrir com o tapete a sujeira. Não é nesse sentido que Deus é maior. Deus é maior no sentido de que, irmãos, cuidem da sua consciência. Porque se até a consciência de vocês está acusando vocês, Deus é mais santo que ela. Ela é só um representante de Deus em você. Ela é uma lei interna, um refletor do caráter de Deus dentro de você, julgando as suas ações. Se Deus não tivesse posto isso dentro de nós, quando nós pecássemos, nós íamos virar demônio. Porque não ia ter fim, irmãos, para a maldade crescente que existe dentro de nós. É a consciência que refreia. E nós vamos ver depois aqui, se o Senhor também permitir, quando a consciência do homem deixa de funcionar, porque ela pode chegar a deixar de funcionar, aí ele vira um diabo. Aí ele vira demônio. Porque os demônios são caracterizados como seres que cauterizaram a sua consciência. E tem seres humanos que chegam nesse nível. Mas aqui João está falando, irmãos, se a consciência está em paz, aí você pode ter paz com Deus. Se a consciência te condena, saiba de uma coisa, Deus é maior que o seu coração. Deus é maior que o coração que por meio da consciência está te condenando. Então, cuide do coração, cuide da consciência, porque se Deus, por meio da consciência, já está mostrando que você está errado, não tem como você ter paz com Deus, então. Deu para entender, irmãos, esse contexto aqui? Então, aqui João está falando que o coração tem consciência. A consciência é um órgão do coração. Então, eu, além de falar que o coração é muito importante para Deus, porque se Deus o ganha, ele ganhou a nossa personalidade completa, outro ponto. Porque é no coração, por causa da consciência, que o homem pode atestar paz ou não com Deus. Então, Deus tem que limpar o coração. Para que o homem tenha paz diante dele, para andar com ele e crescer na luz dele. Um coração dividido não tem paz com Deus, porque sabe que está em dívida de amor com Deus. Então, um coração dividido, um ânimo dobre, não consegue, irmãos, se desenvolver muito na vida espiritual. Porque não tem paz com Deus. Tem exigências que Deus faz que ele não obedece. Ele está dividindo Deus com outra coisa. Então, irmãos, isso é muito importante nós sabermos. Então, veja só, né? Vamos lá. Agora eu vou entrar numa outro ponto aqui para poder ampliar melhor o entendimento da purificação do coração e a sua necessidade. Nós já vimos que então Deus quer ganhar todo o coração, porque o coração é a personalidade do homem por completo. Com a parte mais nobre do seu espírito, que é a consciência, que está entre o espírito e a alma, por isso se liga ao coração, e está todas as partes da alma, que constitui a personalidade. Então, se Deus ganhar o coração, ele ganhou na pessoa por completo. Também vimos aqui que o coração, por causa da consciência, que é esse ponto de encontro entre o espírito e a alma no coração do homem, por causa da consciência, é ali que Deus atesta a vontade dele para o homem ter paz ou não com Deus. Certo? Esse é um ponto. Agora, por que, irmãos, né, que nós precisamos saber disso? Porque é o seguinte, quando nós cremos no Senhor Jesus,
A parte mais profunda do nosso ser, os irmãos aqui todos acho que devem conhecer aquele gráfico do homem tripartido, né? Espírito, alma e corpo. Aqueles 3 círculos concêntricos. Se alguém não viu, imagine aí, 3 círculos concêntricos. Um círculo mais externo, um círculo no meio e um círculo no centro. Espírito, alma e corpo. Esse princípio da salvação de Deus crescendo em nós, ela segue essa linha do interior para o exterior. O coração, como a gente viu, é a alma, certo? Que é aquele círculo do meio, com uma parte do espírito. Deus tem que ganhar o coração para poder ganhar a alma. Então, resumindo, irmãos, quando eu estou falando de Deus ganhar o coração, ele ganhar a alma do homem. Ele ganhar toda a nossa personalidade. Né? Junto com a consciência, estando perfeita em comunhão com ele. Por que é assim que Deus trabalha? Porque é o seguinte, quando nós cremos no Senhor, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, entrou dentro do nosso espírito. Vamos ver alguns versículos que mostram isso mais claro para a gente. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 17. Capítulo 6 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. E isso, irmão, é uma bênção maravilhosa. Irmãos, é maravilhoso que quando o Espírito Santo regenerou o nosso espírito, ele veio fazer morada no nosso espírito. O nosso espírito é a parte mais profunda do nosso ser. E lá o Espírito Santo entrou como lugar de morada. Capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. A expressão com ele não aparece no texto grego original. Então não é que o homem é um espírito, né, com o Espírito do Senhor. A ideia de união para Paulo aqui é tão forte que ele diz que o Espírito do Senhor e o nosso se unem. De forma que agora, quando eu contato ou toco o meu espírito, eu toco o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo e o meu espírito, que é o Espírito do Senhor, estão unidos. O irmão Witness Lee usava um termo chamado amalgamado. Eu não consigo usar esse termo amalgamado, porque por mais que eles se uniram de forma a não poderem ser mais desunidos, eles ainda são um espírito e outro espírito. Não quer dizer que ocorreu aí uma mistura aí que não dá para separar mais. Não. Nós vamos ver por Romanos, também, Romanos 8 agora, Romanos capítulo 8, versículo 16. Que o Espírito Santo e o nosso espírito estão juntos. Mas é que a união é tão profunda, irmãos, que Paulo não coloca com ele. É como se eles se tornassem um só elemento. Embora o Espírito Santo consiga penetrar o nosso espírito e não ser alterado pelo nosso espírito. Essa é uma característica do Espírito de Deus. Ele pode penetrar todas as coisas, inclusive as coisas profundas de Deus, que ninguém penetra, só o Espírito Santo, e consegue penetrar não só nosso corpo, nossa alma, e toda a matéria, e todas as coisas, mas ele penetra o nosso espírito, e se une a ele em graça, de uma forma que eles não são mais desunidos. Por isso Paulo fala, aquele que se une ao Senhor é um espírito, não só. É uma união inquebrável, agora. E agora em Romanos 8, Paulo vai dizer que o próprio Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso espírito. Então, por mais que eles estão unidos, eles não se confundiram. É uma união inquebrável, né, onde o Espírito Santo se põe no nosso espírito, penetra o nosso espírito, mas o Espírito Santo é o Espírito Santo, o nosso espírito é o nosso espírito. Ele se une, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, onde que ele veio habitar quando nós cremos em Jesus? Lá no mais profundo do nosso ser, no nosso espírito humano, que foi tecido por Deus no nosso interior, o espírito do homem. Lá o Espírito Santo fica essa morada. Por que que é assim, irmãos? Porque o Espírito Santo não toca direto na alma do homem, de modo direto. Ele não toca direto no corpo do homem. Ele toca de forma direta no espírito do homem. Por isso Jesus disse, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O espírito do homem adorando o Espírito de Deus em comunhão com o Espírito de Deus. Tá? Então está claro, o Espírito Santo, ele veio ao nosso espírito. Ele dá testemunho com o nosso espírito e nós adoramos a ele no espírito. Agora, olha só, uma nomenclatura na Bíblia
que é usada para essa união inquebrável do meu espírito com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo coloca a vida de Deus no meu espírito humano, a união inquebrável do espírito com o meu espírito é tão perfeita, é tão harmônica a união do Espírito Santo com o meu espírito, que eles formam o que a Bíblia chama de homem interior. Vamos ver essa expressão. Ela aparece em alguns lugares. Quando você lê na sua Bíblia a expressão homem interior, pode ter certeza, não está falando do corpo, não está falando da alma, não está falando do coração em si. Está falando do Espírito Santo unido ao Espírito do crente. A essa nova vida interior que está dentro de nós. Ao Espírito Santo e o meu espírito juntos, numa harmonia. Esse é o homem interior. Então aqui, essa expressão homem interior aparece, por exemplo, em Romanos 7:22. Vamos lá em Romanos 7:22. Eu estou lendo vários versículos, irmãos, para que não fique uma coisa que eu só estou falando aqui sem os irmãos lerem. A gente tem que ir lendo para ir construindo esse pensamento. Nós estamos falando de purificar o coração. Mas nós vamos ver que purificar o coração é uma questão do interior. Então nós temos que entender como que funciona o nosso interior. Né? Nós já vimos que o coração é a sede da personalidade do homem, porque nele estão as três partes da alma. Deus quer ganhar o coração para ganhar a nossa personalidade de forma completa. E o coração deve estar em paz com Deus, porque é por causa do coração, que tem as partes da alma e da consciência, que o homem pode ouvir ou não a Deus. Pode andar ou não em paz com ele. Né? Mas como que se dá o crescimento? Porque se o Espírito Santo entra no nosso interior, em que parte que ele entra? Ele não entra direto no coração. Ele não entra direto no nosso corpo. O Espírito Santo faz primeiro todas as suas atividades no nosso espírito. E aí ele começa a produzir o que a Bíblia chama de novo homem. O homem interior, aliás. Homem interior, desculpa, não o homem não. O homem interior. Esse homem interior é mais profundo que o coração, que a alma e que o corpo. Ele é aquele âmago mais central, onde o Espírito Santo está. Romanos 7:22. Porque no tocante ao homem interior, ou seja, segundo o meu homem interior, esse novo eu, lá no interior, formado pela união do Espírito Santo com o meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Isso aqui só um crente pode falar. O incrédulo não pode falar que tem prazer na lei de Deus, porque ele não foi regenerado, ele não tem a vida de Deus no interior dele para sentir prazer nos mandamentos de Deus. Só que Paulo está falando aqui para nós que na carne dele tem uma lei que é contra a lei de Deus. Só que no homem interior, lá no espírito dele, ele tem prazer. Naquele lugar onde o Espírito Santo e o espírito dele se tornaram um. O homem interior. Ele tem prazer na lei de Deus. Essa expressão vai aparecer também em 2 Coríntios 4, versículo 16. Vamos lá também. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. A expressão homem exterior aqui, se nós pegarmos todo o contexto de 2 Coríntios, ela se refere não só ao corpo. Porque tem irmãos que pensam que quando Paulo está falando do homem exterior, Paulo está falando aqui do corpo. E o homem interior, para muitos irmãos aqui, é a alma, o sentimento, o coração. Não é isso que Paulo está falando, não. Ele nunca usa a expressão homem interior como referência à alma. Eu vou mostrar para os irmãos no versículo que a gente ainda vai ler, por que o homem exterior não é o coração. Aliás, o homem interior, que Paulo fala aqui, não é o coração e nem a alma. Porque o Espírito Santo falou dessa expressão homem interior por meio de Paulo, mas ele explica melhor ela na boca de Pedro. Nós vamos chegar num versículo lá em Pedro, onde os irmãos vão ver que o homem interior é mais profundo que o coração. Então, o que é o homem exterior? O homem exterior é tudo que é exterior a esse homem interior. Está dando para os irmãos entender? O homem interior é o âmago mais profundo e tudo que envolve o homem interior é homem exterior. Isso inclui alma, coração e corpo. É como, irmãos, deixa eu dar um exemplo. É como se nós tivéssemos uma casa, né, com vários cômodos. Eu posso dar o exemplo do tabernáculo. Vocês lembram do tabernáculo dividido em 3 partes, né? Você tem o átrio exterior, mais externo, o santo lugar, que é um pouco interno, mas ainda não é o mais interno, e o santo dos santos. O santo dos santos, onde a Shekinah de Deus descia e enchia aquele lugar com a glória de Deus, ali é o homem interior, na alegoria que eu estou usando aqui. O exterior, né, é o quê?
Tanto é que no grego tem palavras diferentes usadas para a palavra naos, santuário mais interior, naos, e a palavra tenda, né? Oikel, morada, que é a palavra que se refere à tenda em geral. A tenda em geral. A tenda em geral é uma coisa, o Santo dos Santos é outra. Então, o Santo dos Santos é a parte mais profunda, e envolvendo o Santo dos Santos tem o Santo Lugar e o átrio. O átrio e o Santo Lugar é o exterior. O interior, de verdade, o mais profundo, é o Santo dos Santos. Assim também o homem. O homem tem um homem interior no seu espírito, habitado pelo Espírito Santo, e envolvendo o espírito habitado pelo Espírito Santo tem o coração, né, que é as partes da alma, mais essa parte da consciência que fica ali no meio, e o corpo. O corpo e a alma é o homem exterior. O homem interior é a parte mais profunda. Tá? Então, Paulo fala do homem exterior. Se você ler até o contexto de capítulo 4 inteiro de 2 Coríntios, você vai ver que Paulo está falando de sofrimentos no corpo e sofrimentos que ele enfrentou na sua alma. Então, essa é a alma e o corpo que está sofrendo. Mas ele está falando, aí no 16 ele fala que é o homem exterior que está sofrendo. Então, o homem exterior inclui todas as partes onde ele sofre. E aonde que ele sofre? Tanto no corpo, onde ele leva o morrer de Jesus, como na alma, onde ele se abate, onde ele fica perplexo, onde ele se sente desamparado. Tudo isso se dá onde? Na alma, não é? Onde que você se sente complexo, sua mente fica confusa? Na alma. Aonde que você se sente abatido? Na alma, na sua emoção. Aonde que o corpo experimenta fraqueza? No corpo, no exterior. Só que Paulo diz que todos esses abatimentos de sofrimento, no 16 ele fala que o que está sendo abatido é o homem exterior. Então é sinal que o homem exterior, por causa disso, tem que incluir o corpo e a alma. Porque ele diz que todos os sofrimentos que ele está passando, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, a palavra corromper aqui não é corromper no sentido moral, é no sentido de se desgastar, como algo que está caindo aos pedaços de tanta pancada, de tanto sofrimento. Ele diz que ainda que essa expressão corromper no grego aqui não é corrupção moral, é essa palavra que significa desgaste. Ainda que o nosso homem exterior se desgaste, mas se você ler o capítulo 4 todo, ele diz que ele sofre desgaste na alma e no corpo. Só que ele falou de alma e corpo como homem exterior. Então o homem exterior é o corpo e a alma. E o homem interior é o espírito habitado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo que enquanto a alma e o corpo dele sofrem, ele tem o gozo do Senhor no seu espírito. Renovando internamente ele de dia em dia. Agora vamos num outro versículo. Efésios capítulo 3. Irmãos, eu só queria fazer uma pergunta. Tá dando para ir claro? Eu estou sendo aqui eu estou tentando ser o mais didático possível, mas eu tenho uma preocupação se os irmãos estão conseguindo entender. Né? Porque essas coisas são importantes. Esses termos usados na Bíblia não podem ser confundidos. Por exemplo, por que a Bíblia nunca manda que nós andemos segundo o nosso coração? Ela manda nós andarmos segundo o Espírito. Não manda ouvirmos nossa alma. Ela manda nós ouvirmos o Espírito. Porque não é a mesma coisa. E até entender a salvação de Deus depende de nós entendermos essas coisas. E nós provamos isso até na nossa experiência. Isso nos ajuda a experimentar o Senhor na nossa experiência. Vai ver que aqueles momentos que a sua alma e o seu corpo estão abatidos dentro de você, se você se voltar no mais íntimo, você vai sentir a paz que excede todo entendimento. Porque o homem interior não é afetado pelo que acontece com o homem exterior. E o homem exterior é a alma e o corpo. E o homem interior, a parte mais íntima, é o espírito humano com o Espírito Santo. Tá? Então nós estamos entendendo isso por enquanto. Efésios 3, versículos 17 e 18. Aqui Paulo também vai usar de novo a expressão homem interior. E vai falar também do coração, que é praticamente a alma com a consciência, que está tanto entre a alma como entre o espírito. Então vamos olhar esse versículo, né? Ele fala que ele ora, no 17 e 18 não, vamos ler o 16 e 17, né? 16 e 17. Ele se põe de joelho e ora, aí o 16. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Então o Espírito Santo vai, como aquela corrente elétrica vindo de Deus do céu, energizar o nosso interior. Deus, com a sua glória, por meio do Espírito Santo que habita no meu espírito, vai conceder o quê? Poder, aonde? No homem
interior. Veja que o poder de Deus não é uma coisa que invade de fora para dentro. É de dentro para fora. O Espírito Santo comunica poder de Deus no homem interior, no meu espírito, onde ele habita. Toda a obra de Deus, irmãos, começa de dentro para fora. Satanás é que nos ataca de fora para dentro. Ataca a nossa mente, ataca o nosso corpo por meio de doenças, de cansaço, mas Deus não. Deus, ele age de dentro para fora. A obra de Deus se expande do nosso interior para o nosso exterior. Satanás nos ataca do exterior para o interior, a partir de fora, muitas vezes tentando sufocar o nosso corpo enquanto dormimos, ou então dublando os nossos pensamentos, colocando fraqueza no nosso corpo, doença no nosso corpo, empecilhos dentro da nossa mente. Ele vai nos atacando para tentar fechar a vida de Deus dentro de nós. Mas Deus vai de dentro para fora, recuperando o espaço. O Espírito Santo no homem interior, lá no mais profundo, começa a operar a operação de Deus. E é claro que o homem... Só que aí, irmãos, olha, aqui que eu quero mostrar para os irmãos algo que a gente vai desenvolver ainda. Esse agir do Espírito Santo no homem interior não deve ficar só no homem interior. Porque como eu estou falando aqui, a gente já viu que o homem interior é diferente do homem exterior. Mas Deus quer que aquela vida que está dentro do meu espírito, do mais profundo, chamado homem interior aqui, se expanda de lá e vá ganhando as partes da minha alma. Para que o meu homem exterior vá sendo quebrado e moldado ao homem interior. Então Deus, ele vai, a partir do homem interior, que é a parte mais profunda, ele vai ganhando todas as partes do coração. Por isso que você vai ver aqui, olha só, o raciocínio do Espírito Santo por meio de Paulo. Para que, mediante o seu Espírito, sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E quando ele fortaleceu o nosso homem interior, essa vida espiritual em nós estiver forte, robusta no meu espírito, e ele conseguir ter uma expressão concreta no meu espírito, ele vai parar ali? Não. Olha só o versículo 17. E assim, olha aí, habite Cristo aonde? No vosso coração. Não parou no homem interior. O homem interior é só o ponto onde começa. É aquele cômodo mais secreto, mais interior, a partir de onde a vida de Deus vai se espalhando e enchendo o meu coração para que Cristo habite, não só no meu homem interior, no meu espírito, mas que ele faça morada no meu coração, que é o que está envolvendo o meu espírito. São os cômodos mais externos que está envolvendo o meu espírito. Os irmãos estão conseguindo entender, irmãos? Cristo tem que habitar, fortalecer o homem interior. E a partir do homem interior, ele vai enchendo de dentro para fora, conquistando todas as partes do nosso coração. E assim a nossa pessoa vai sendo moldada a Cristo. Se Cristo já habitasse o nosso coração, Paulo não precisaria orar para isso. A Bíblia nunca diz que Cristo já está habitando o nosso coração. Ela diz que ele está no nosso homem interior, que o Espírito Santo dá testemunho com o meu espírito. Lá no mais profundo. Mas é a partir do fortalecimento dessa vida do meu interior que essa vida vai passando do meu interior para o meu coração. E assim, à medida que a fé que está no meu espírito vai ficando robusta, essa fé vai me levando a experimentar Cristo vivo no meu coração também. Cristo conquistando a emoção, enchendo a minha emoção com o amor de Deus, para odiar o que Deus odeia, amar o que Deus ama. Cristo habitando minha mente, sendo o conteúdo dos meus pensamentos. Cristo capturando a minha vontade. Cristo purificando a minha consciência. Irmãos, assim Cristo habitará pela fé, não só no homem interior. Não, o homem interior ele tem que ser fortalecido. Ou seja, a comunhão espiritual do meu espírito tem que ser fortalecida, para que com essa força Cristo vá ganhando espaço a partir do homem interior para todo o meu coração. Está dando para entender? E por que é assim? Agora nós vamos também para 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. 1 Pedro 3, versículo 4. Olha que expressão interessante que bendito seja Deus por Pedro ter colocado de forma tão clara desse jeito. Paulo falou de tudo isso, mas eu acho, na minha opinião, irmãos, que o jeito que Pedro colocou ficou mais fácil de entendermos ainda. Essa diferença do homem interior com o coração. Porque tem, como eu falei, os cristãos pensam que coração e homem interior e espírito é a mesma coisa. Não é.
O homem interior é o espírito habitado pelo Espírito Santo. A partir da onde o Espírito Santo vai ganhando espaço no meu coração, que é o homem exterior. Coração, que é a alma, praticamente, né? Com o corpo, é chamado de homem exterior. Esse homem exterior envolve o homem interior. Olha só o versículo 4. A prova de que o homem interior não é o coração é o que está aqui no versículo 4. Versículo 4 de 1 Pedro 3 faz distinção entre o homem interior e o coração do homem. Olha só. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu não sei se algum irmão tem outra tradução aí, mas essa tradução da atualizada, ela não é muito boa. Ela ainda faz a distinção entre coração e homem interior, porque você viu que ele fala de duas coisas aí. Ele fala, aqui na minha versão fala, homem interior do coração, né? Homem interior do coração. Mas ele, apesar de deixar diferença, não fica tão forte como aparece no grego. A versão, se eu não me engano, a João Ferreira corrigida, a versão Cofiel corrigida, e também o texto grego, mostra que o versículo deveria ser traduzido assim: seja, porém, o homem interior que está escondido dentro do coração. Certo? Então, tem um homem interior velado, encoberto pelo coração. A ideia de escondido é porque a ideia no grego é que o coração está envolvendo com as suas camadas mais externas o homem interior que está no mais interno de tudo. O homem interior é o espírito com o Espírito Santo, como cômodo mais interior, envolvido pelos cômodos externos do coração. E o coração, que é a alma, né, está... O coração que praticamente é a alma, não é só a alma, ele tem a consciência também. Mas o coração, que é praticamente todas as partes da alma, está envolvida pelo corpo. Então o espírito é envolvido pela alma, que é o coração, praticamente, né? Falando praticamente porque, claro, o coração não é só a alma, é a consciência também. Mas ele é a alma, com a consciência, envolvendo o espírito humano com o Espírito Santo. Entendeu, irmãos? Então, o homem interior está escondido dentro do coração, diz a Bíblia. Por quê? Porque ele é a união do meu espírito com o Espírito Santo. Esse é o homem interior. Só que esse homem interior, Paulo fala, tem que ser fortalecido. Essa vida que está no meu interior, ela tem que passar do meu interior mais abissal, mais velado, para ir conquistando as partes do coração. O coração está envolvendo o homem interior. Então aí Cristo tem que ir passando do homem interior para as partes do coração que envolvem ele. Imagine de novo uma casa com vários cômodos, né? Uma casa com vários cômodos. Então você tem o cômodo mais interior, cercada por cômodos mais externos. E a pessoa tem que sair daquele cômodo interior e passar para os outros cômodos da casa também. Tanto é, irmãos, uma outra palavrinha que eu queria salientar aqui, o Romeu Bornelli gosta muito de usar ela, o irmão Gino também falava muito dessa palavrinha, e ela tem que ser salientada. Quando o texto de Efésios fala que habite Cristo em vosso coração, a palavra habitar ali, né, é kata e oikel, em grego. Kata, oikel, que significa, kata é um prefixo, né, de intensidade. Significa algo que vem com força, como uma queda d'água em força. Kata. Oikel é residir. Então, a tradução mais correta de habitar é fixar residência de modo profundo para baixo, enchendo. É isso que Cristo tem que fazer no nosso coração. Ele não pode ficar só no homem interior. Ele tem que fixar residência de forma firme também no coração. Por quê? Porque o homem interior está velado, cercado pelas partes do coração. Mas é possível que Cristo só fique no homem interior. E ele tem que alcançar todas as outras partes do nosso ser, para que Cristo seja formado em nós. Então nós temos que purificar o coração. Se Cristo tem que passar do homem interior para as partes do coração e fixar residência nele, para que a nossa mente fique como a de Cristo, para que a nossa emoção ame como Cristo, para que nossa vontade pense como Cristo,
para que nós provemos os frutos do Espírito. E essa, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, que depois em outras comunhões a gente pode desenvolver. Essa habitação plena de Cristo, não só no nosso espírito, mas também no nosso coração, é o que a Bíblia chama de enchimento do Espírito Santo, que os pentecostais buscam tanto. Confundindo com dons. Dons do Espírito Santo é uma coisa, enchimento do Espírito Santo é outra. O enchimento do Espírito Santo significa que ele ganhou as partes do nosso coração. E aí ele começa a produzir em nós os frutos do Espírito. Não tanto os dons do Espírito, mas os frutos do Espírito. E ele vai enchendo, enchendo. E a pessoa começa a provar uma vida espiritual que ela não conhecia antes. Você fala assim, por que esse irmão tem tanta unção, tem tanta graça? Por quê? Porque Cristo não está só no homem interior desse irmão. Quando a gente lê as biografias dos grandes homens de Deus, ou falamos de homens que andaram muito íntimo de Deus, pode ter certeza, Cristo conquistou as partes do coração. E essa pessoa foi enchida com o Espírito Santo. O Espírito Santo que estava no homem interior foi extravasando para fora, foi ganhando as partes do coração, da alma. Então ela começou a amar como Deus ama, pensar como Deus pensa, escolher como Deus escolhe. Julgar as circunstâncias de acordo com Deus. E ter unção de Deus na sua vida. Aquele óleo da unção. Que faz toda a diferença. É possível alguém ser cristão sem isso. Mas é um cristão infeliz, medíocre, muito triste. É triste, irmãos, que essa vida, na verdade, Deus preparou para todos nós. Mas poucos têm por quê? Porque não permitem que Cristo passe do homem interior para o coração. Tem um preço a se pagar. A habitação do Espírito Santo no meu espírito, ou no seu espírito, todos nós temos. Todos nós temos o homem interior vivo. Mas se esse homem interior está sendo fortalecido e Cristo está ganhando todas as partes do coração, que é o que Deus espera de cada cristão, isso já é outra história. E por isso a gente vê vidas cristãs frustradas. Porque ele recebeu isso. Esse homem interior quer avançar, mas não tem espaço. O coração está contaminado. Então, para que Cristo ganhe espaço no nosso coração, nós temos que purificá-lo. E agora eu vou falar da última parte, eu espero que com uns 13 minutos seja suficiente para falar dessa parte da purificação do coração. Porque o que impede que a vida que está no homem interior passe e ocupe as partes do coração? Os bloqueios que tem no coração, irmãos. Os bloqueios. Foi claro até aqui que uma coisa é Cristo habitar no meu espírito, outra coisa é ele habitar no meu coração? Que o coração é uma parte que envolve o homem interior, e que Paulo chega a chamar ela de homem exterior, que tem que ser quebrantado, submetido ao controle da vida do homem interior. E que isso é que faz a diferença entre um cristão e outro cristão. Entra ano, sai ano, passa ano, sai ano, e o coração continua impuro e duro, apesar da pessoa ter sido salva. E não tem transformação, não tem fruto do Espírito na vida dela, não tem unção na vida dela. E eu vou falar uma outra coisa. Esses frutos do Espírito, quando enchem o nosso coração, nos transformando na imagem de Cristo, eles também depois nos revestem de poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo é uma coisa também que os cristãos têm que conhecer. Porque é bíblico. Mas o poder é a última etapa. Primeiro é o fruto. Então, nós temos que ter esse caminhar, se nós queremos ter uma vida cristã com excelência. Senão, irmãos, nós vamos ser como o homem que Tiago fala, nós lemos, depois viramos a nossa face e esquecemos da imagem que vimos no espelho. E entra aqui, sai aqui, isso não mexe nada. Irmãos, eu tenho sido incomodado por Deus. Eu não quero ter uma vida cristã medíocre, pobre, fracassada. Principalmente porque nós estamos vendo que o Senhor está às portas, irmãos. A nossa vida espiritual tem que ter sentido e realidade. Tudo que está escrito aqui, Deus quer que nós experimentemos. Mas a Bíblia mostra um caminho. Então, agora o coração tem que ser purificado para que, tirando os entulhos, esses entulhos tirados sejam ocupados pela vida que está no homem interior, passando para o coração. E Cristo habite em nosso coração, mas tem que purificar. Agora vamos lá. Eu quero mostrar para os irmãos um versículo em Provérbios 4, 23, que a gente já deve ter lido e conhece bem. Né? Mas vamos reler ele de novo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes
da vida. A tradução aqui fala fontes da vida. A tradução corrigida, de novo, está mais certa. Porque o hebraico fala, guarda o coração, porque nele estão as saídas da vida. É nele que está o canal pelo qual a vida sai. Interessante isso, irmãos. Interessante esse versículo. É nele que estão as saídas da vida. Não é fontes, é saídas. A ideia é de um corredor por onde a vida passa. Uma porta, uma janela pela qual a luz atravessa. Então imagine você, né? Aqui, dentro desse quarto, vou virar aqui de novo, tem essa porta aqui. Essa porta é a saída da luz que está nesse quarto para invadir o outro cômodo. Agora, a porta em si, ela pertence ao quarto ou ao cômodo? Ela pertence a um e outro. A saída é sempre um intercâmbio entre uma região e outra. Aqui em Provérbios fala que no coração existe algo que é a saída da vida. Como a gente leu Efésios e os outros versículos de Pedro, aonde é que a vida de Deus está dentro de nós? Onde que ela habita? Em que parte? No espírito, não é? E o espírito do homem, agora eu quero ler um outro versículo para os irmãos, em Romanos 9. Segura em Provérbios que a gente vai voltar aqui. Vamos lá em Romanos 9, versículo 1. Lembra de Paulo falando aqui. Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Paulo está dizendo que o Espírito Santo fala, dando testemunho, na consciência dele. Só que em Romanos 8, nós vimos que o Espírito Santo dá testemunho aonde? No meu espírito. Agora Paulo está falando que o Espírito dá testemunho na consciência. Então a consciência é uma parte da onde? Do Espírito. Se Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo fala junto com o meu espírito, porque o Espírito Santo não fala direto na alma, irmãos. Ele não fala direto no corpo, ele fala direto no espírito. O espírito é compatível com ele, por isso é um novo homem, onde ele se une a nós. Só que aqui Paulo fala que o Espírito Santo consegue falar na consciência. Então a consciência é uma parte do espírito do homem. Só que presta atenção, eu tinha que ter um gráfico aqui para mostrar para os irmãos, mas os irmãos vão ver, né, um gráfico do homem tripartido do coração. Os irmãos podem achar no livro do Witness Lee, por exemplo, A Economia de Deus. É muito bom o gráfico que ele fez para ajudar a entender isso. Só que, olha só que interessante. A consciência é uma parte do espírito do homem. Só que ela é aquela parte que fica localizada, é ela que é a porta de saída do espírito para a alma. É por meio da consciência que a luz do Espírito Santo sai do espírito para a alma. Porque a consciência é o lugar que o Espírito Santo fala no nosso espírito. E a luz do Espírito Santo, irmãos, lembra que Deus é luz, não é? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João, capítulo 1, fala que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Luz fala de algo que é justo, moralmente perfeito. Algo que fala de justiça. Então, a luz de Deus, que é justiça e santidade, quando ela está no meu espírito e ela quer iluminar as outras partes do meu ser, ela fala na minha consciência. Só que, como nós vimos em 1 João, a consciência também é uma parte do coração. Por causa disso, a consciência é o ponto de contato entre o espírito e a alma. Então, a consciência usa, o Espírito Santo usa a consciência como janela para transluzir a luz de Deus de dentro do homem interior para o coração. Porque ele fala na consciência. O Espírito Santo junto com a consciência. O Espírito Santo, que está no meu espírito, usa o órgão da consciência, que é o ponto de saída do espírito para o coração, para fazer sair a vida e a luz de Deus para o meu coração. É por isso que Provérbios vai dizer que no coração estão as saídas da vida. De onde que estão vindo essa saída? Da consciência. A consciência é o ponto de contato entre o coração e o espírito. E entre a alma e o espírito. Aí o Espírito Santo fala no meu espírito, e o meu espírito, por meio da consciência, faz aquela luz atravessar para dentro do meu coração. A consciência é a saída da luz de Deus. Os irmãos estão conseguindo entender? A consciência é aquela ponte que o Espírito Santo usa para trabalhar as percepções da luz de Deus dentro da minha alma. A consciência fica sendo como uma janela. Imagina que essa porta que eu mostrei aqui fosse uma janela. O outro cômodo, o cômodo que eu estou aqui dentro é o meu espírito.
ali fora é minha alma. A saída, né? A saída da vida que está aqui dentro, da luz que está aqui dentro, para o outro cômodo depende da porta. Se a porta estiver bloqueada, a luz não sai daqui de dentro lá para fora. Agora, se eu abrisse a porta, vou tentar abrir só para... Aí você vai ver lá fora. E a luz que está aqui dentro vai atravessar para lá. Só que o canal tem que estar desbloqueado. Se o canal estiver bloqueado, a luz vai ficar só aqui dentro. Ela não vai sair pela saída da luz, pela saída da vida. A saída da vida que está no coração do homem, que fala aqui em Provérbios, é a consciência. A consciência tem que ser purificada para que a luz que está no espírito do homem interior passe do espírito para a alma. Se a janela ou a porta não tiver limpa o suficiente... Eu vou pegar a janela, porque a janela ilustra melhor a questão da luz, né, do que a porta. Quando uma janela não está clara e transparente o suficiente, o que acontece? A luz está até batendo aqui dentro, mas não consegue atravessar para fora. Porque tem sujeira na janela. Por isso, irmãos, meu tempo está acabando aqui, mas me dão mais 5, 8 minutos para ler alguns versículos para os irmãos. Os irmãos vão ver a Bíblia dizer que a consciência do homem tem que ser purificada. Se ele quiser que a luz de Deus atravesse do homem interior para o coração. No coração está a saída, está a janela. Mas a luz não está no coração, a luz está no espírito, atravessando a saída, atravessando a janela. Cristo está no meu espírito. No homem interior. O coração está envolvendo o homem interior, como Pedro falou. Mas qual é o ponto de contato entre o homem interior e o coração? É a consciência. A consciência tem que ser purificada. Quanto mais você limpa essa janela, mais a luz vai conseguir passar. Mais a luz que carrega o poder da vida de Deus vai passar. E vai invadir os outros cômodos. Então, irmãos, olha, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos confessar pecados e limpar a nossa consciência. Quando fala de coração puro, a Bíblia está querendo dizer principalmente consciência pura. Irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, o irmão Atmani, vou citar esse pequeno exemplo dele aqui, e nós vamos ler alguns versículos dessa questão da consciência pura para ter coração puro. É porque, você está entendendo? A consciência é a parte que sai do espírito para o coração. É o ponto de contato. Se ela estiver perfeita como uma janela limpa, a luz que está batendo no seu espírito vai conseguir atravessar facilmente para o seu coração. Se a consciência estiver com problema, estiver bloqueada, e é por isso que você vê muitos cristãos que vão anos e anos e anos e não tem crescimento espiritual. Porque tem problema na consciência. É mágoa de irmão que ele não perdoou, é pessoas que ele ofendeu e não pediu perdão, é pecado que ele não confessou diante de Deus, é amor que ele ama mais do que Deus e o Senhor está cobrando isso dele, mas ele deixa de ouvir a voz do Senhor na consciência e passa por cima, como se Deus fosse deixar isso passar, e Deus não deixa. Por isso que não tem enchimento do Espírito. Por isso que não tem vida espiritual com solidez. O irmão Atmani, eu estava contando aqui, quando ele se converteu, ele era muito aplicado a servir o Senhor, a ter realidade espiritual, mas aí um dia a senhorita Grovers, aquela irmã que estava junto com a Margaret Barber, chegou para ele e falou assim, você já tem, acho que 1 ou 2 anos de convertido, quantas pessoas você já levou ao Senhor? Quanta realidade do Senhor há em você? Ele falou, eu não consegui levar ninguém, minha pregação. Ela falou assim, existem barreiras no seu coração e na sua consciência entre você e Deus. Se você quiser ser frutífero, trate a consciência, trate com os seus pecados, confesse, devolva, restitua coisas que você tem para restituir, para que a sua consciência fique limpa e o poder do Espírito vai encher você. Porque o poder do Espírito, a luz e o poder do Espírito precisa passar do Espírito para o coração, mas a consciência tem que estar funcionando normal para isso. Sabe o que o irmão Lee fez? Ele escreveu mais de 70 cartas. Naquela época não tinha e-mail para escrever, né? Então ele escreveu cartas. E eu acho que a carta tem um efeito maior, porque você tem que pensar enquanto você está escrevendo ali, não dá tempo de ficar digitando muito rápido, ele escreveu 70 cartas.
pedindo perdão para mais de 70 pessoas que o Espírito Santo lembrou ele. Sabe o que aconteceu? Ele foi cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, e começou a orar pela conversão dos amigos dele na classe. Eram 90 alunos, se eu não me engano. Todos, exceto um, se converteram. Começou a haver unção na vida dele. Ele começou a provar da vida celestial. Mas tem que purificar. Ele escreveu cartas pedindo perdão e fazendo restituição. Restituição de coisas, uma coisa que ele pegou e não devolveu, uma coisa que ele prometeu e não cumpriu. Todas essas coisas, irmãos, bloqueiam a luz da nossa consciência. E aí está lá a vida de Deus no nosso espírito, no homem interior, mas não passa para o coração. Por quê? Porque tem que cavar a consciência, tem que limpar ela. Senão, irmãos, o que vai acontecer? Então eu quero mostrar para os irmãos alguns versículos e eu encerro, tá? É que o assunto é complexo, não dava para falar tão rápido. Então eu quero só ler com os irmãos alguns versículos e tecer uma pequena comentário e eu paro aqui o meu compartilhar. Mas, irmãos, nós precisamos disso. Nós queremos poder espiritual, unção espiritual, vida profunda espiritual. Nós precisamos começar tratando tudo que Deus nos lembra que está errado na nossa vida. Tudo. Muito tempo de mundanismo, assistindo novelas, assistindo notícias seculares. Muito tempo gasto com coisas que não vão levar a nada. Conversas, chocarrices. Vamos nos mundanizando na forma que a gente dá. Pronto, isso mancha a consciência e a luz não consegue passar. Aí fica aquele cristão sem sal. Ele é sal, mas não salga nada. Insípido. Você sabe que uma das coisas que deixa o sal perder o sabor é a falta de luz. Né? Se ele não recebe luz e ar, ele fica insípido. Muito, muito interessante, né? Se ele não tem ar e não tem luz. 2 símbolos do Espírito Santo e da palavra. Vai ficando insípido. Não salga nada, não tem diferença nenhuma. Se você chega no ambiente, você está ou não está, as pessoas não estão nem aí, elas continuam. Havia um irmão que ele era tão cheio da presença do Senhor que quando ele chegava no salão de cabeleireiro para cortar o cabelo, aquelas pessoas se silenciavam, porque chegou o homem de Deus. Havia tanta unção que constrangia aquelas pessoas. Irmãos, eu falo para os irmãos, eu quero ter uma vida assim. Eu não tenho totalmente, não. Estou engatinhando, mas eu quero, irmãos, porque essas coisas estão na palavra e são para nós. Ele disse, se nós purificarmos o coração, Deus vai se achegar a nós. Mas é a consciência que tem que ser purificada. Então, vamos ler juntos, por exemplo, Atos 24:16. Aqui Paulo diz assim, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Porque tem pecados que nós cometemos só diante de Deus, então só tem que tratar com Deus. Mas se eu tiver alguma coisa com alguém, eu preciso tratar também. Seja financeiro, emocional, dever, eu preciso resolver, irmãos. Senão a consciência não vai ser pura. A luz vai ficar bloqueada e o caminho da vida no coração não vai permitir que a vida passe por essa saída. Vamos também, Paulo fala de consciência pura aqui, né? Consciência pura. 24:16, né? Algumas Bíblias falam de sempre consciência pura diante de Deus. Alguns falam de consciência sem ofensa. Vamos também em 2 Timóteo 1:3. 2 Timóteo 1:3. Aqui Paulo vai falar de novo, dizendo assim, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Sirvo a Deus com consciência pura. A tradução lá fala consciência pura em Atos, mas algumas versões põem consciência sem ofensa. O que não deixa a consciência ser pura? Ofensas na consciência. Dívidas na consciência. Não é sábio ficar contra a consciência. Porque ela é aquele veículo de saída por onde a vida passa do espírito para o coração. E no coração, então, está a saída da vida. Mas a vida não está no coração. A vida está saindo de algum lugar e entrando no coração. Está aquele canal, a saída, o lugar por onde a vida passa. Mas esse lugar é a consciência. É a janela por onde a luz de Deus penetra. Também, agora só, consciência boa. Vamos lá, em 1 Timóteo 1:19. Mantendo fé e boa consciência. Olha só. Até para manter a fé, depende da boa consciência. Fé e boa consciência
Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, uma consciência que funciona normal, livre de ofensas, livre de máculas, vieram a naufragar na fé. Sabe por que a pessoa naufraga na fé? Né? Perde o rumo na fé? Por quê? Porque não é possível ela crescer espiritualmente tendo bloqueio entre ela e a vida de Deus. Ela não consegue orar porque sabe que Deus não vai ouvir, ela está em dívida com Deus, ela está em dívida com os homens. Jesus falou que se você não perdoar os homens enquanto você ora, Deus não vai te perdoar. Então você não tem fé exercitada em Deus enquanto a consciência está maculada. Isso prejudica o avanço da fé. E por quê? Porque você tem problema com o homem. Mas Cristo falou que se você tem problema com o homem, ele não vai te ouvir. E também se tem problema com Deus, alguma coisa que Deus está pondo o dedo para você resolver e você não resolve, não tem como ter fé também diante dele. Está bloqueado. A consciência não estando boa leva a naufragar na fé. Então a pessoa recebe a palavra também, aí vem uma outra coisa, irmãos. Por que a mente não é renovada? Nós não guardamos versículos na cabeça. Por quê? Porque não tem como a vida de Deus entrar na mente para renovar a mente. Por quê? Porque tem alguma coisa lá na consciência. A consciência está cheia de problema e vai chegar diante de Deus. Fica insuportável ficar na presença de Deus com consciência corrompida. Aí não tem fé. E aí não tem como a palavra habitar ricamente na pessoa. Então naufraga, a fé vaza. Tudo que ela ouve vaza. Senhor querido, Senhor nos ajude. Agora olha só, se nós não purificarmos a consciência, o que vai acontecer? Nossa consciência vai ser contaminada. Vamos lá em Tito 1,15. É o penúltimo versículo, eu já vou citar o último, tá, irmãos? Só um pouquinho mais de paciência comigo aqui. Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A palavra corrompida aqui é contaminada. Então, uma pessoa que vive diante de Deus, ela tem que ouvir a consciência dela diante de Deus. Se ela não ouve, a consciência até fala. Aí ela não ouve de novo, ela passa por cima. A consciência começa a ficar contaminada. A consciência começa a não funcionar tão bem. Vai havendo uma mistura ali. Já vai havendo uma anomalia na consciência. Então aí a consciência de boa, pura e limpa fica contaminada. A pessoa não trata com isso. É um pecado que cometeu, não confessa, é uma pessoa que não perdoou, é um outro... Vai deixando passar. E fica aquilo lá, quando Deus quiser, Deus me muda. Não vai mudar não, irmãos. Se não purificar o coração, a vida que está no homem interior não passa para o coração. E para o coração ser purificado, nós temos que pedir a Deus que nos dê luz de coisas que nós temos que resolver. Irmão, é instantâneo. Se você pede, Deus mostra e Ele dá graça para você resolver. E aí a unção começa a fluir, irmãos. A nossa vida espiritual começa a ser mudada. Eu tenho buscado diante do Senhor fazer isso, sabe? Estou dando meu próprio testemunho aqui de, Senhor, me lembra de irmãos, pessoas com quem eu tenho que talvez me reconciliar, coisas que eu fiquei devendo, porque, irmãos, isso é muito sério. Não tem como ter realidade espiritual. Aí a vida de Deus vai ficar sempre no seu espírito, mas não vai fazer nada no seu coração. Aí você fala, mas eu oro para o Senhor me abençoar, para mim crescer. Por que eu não cresço? Porque a gente está esperando assim, uma coisa instantânea, mas nós não queremos pagar o preço de purificar o coração de todo o ânimo dobre. Aí sabe o que acontece se a consciência fica suja, contaminada e vai crescendo a anomalia da consciência? Ela pode se tornar cauterizada. Vamos lá em 1 Timóteo 4. Eu paro por aqui, irmãos. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Deus nos livre disso, mas isso é possível acontecer com cristãos. Se não fosse possível, o apóstolo, eu penso que é Lucas, né? Embora quem ditou deve ter sido Paulo, mas a pena que deve ter escrito foi Lucas. Hebreus, quando ele fala assim, que tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. Como é que o coração fica duro e incrédulo? Perverso. Quando a consciência não é tratada. A pessoa vai passando por cima dos sentimentos interiores da consciência. Não pode, irmãos. Nós precisamos cuidar disso diante de Deus. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, passado a ferro quente,
Você sabe quando a linguagem da medicina nos ajuda mais. Quando eu tinha uma ferida que para poder sarar, né? Então aquela pessoa vinha com aquele ferro quente e cauterizava aquilo para que as veias fossem ligadas, os pontos de saída ali sanguínea fossem fechados, né? Colados pela cauterização, só que ao mesmo tempo a cauterização, a quentura era tão quente que matava a sensibilidade dos nervos e a pessoa não sentia mais nada naquela região. A Bíblia diz que a consciência de algumas pessoas ficou desse jeito. Ficou desse jeito. É interessante, irmãos, que aqui ele fala dos apóstolos ficando assim. Ou seja, é possível um cristão cair nessa condição. Mas o irmão Pember fala que, de acordo com o texto grego, parece que Paulo quer dizer as duas coisas. Que os ensinos dos demônios são ensinos que cauterizam a consciência. Porque os demônios têm consciência cauterizada e cauterizarão a consciência dos apóstolos. Daqueles que uma vez andaram na fé, mas agora não sentem mais nada em relação a Deus. Então, consciência pura, boa, limpa. Que Deus nos guarde assim, irmãos, para que o nosso coração seja puro. Eu quero só recomendar aos irmãos, de nós irmos diante do Senhor em oração. Senhor, o que está ficando entre mim e ti na minha vida? Tem algum pecado que eu não confessei? Tem alguma coisa que eu amo? Tem pessoas que eu não perdoei? Eu tenho problema com alguém, Senhor? Porque, irmão, essas coisas bloqueiam a saída da vida. Não tem como ter fé para que Cristo habite em nosso coração, pela fé, se não é possível ter fé com consciência corrompida. O coração vai se tornar impuro. Então, se nós queremos ter coração purificado, nós temos que começar procurando na luz de Deus. Aonde foi que eu errei, Senhor? Eu quero que o teu Espírito me ajude a ver onde eu errei, e eu quero aprender a confessar pecado, me reconciliar com as pessoas, eu quero ter uma consciência sadia, para que a saída da vida esteja desobstruída entre o meu espírito e o meu coração. E assim Cristo que está no homem interior, passe do homem interior para o coração. E habite em nós. Fixe residência em nós. E nos dê os frutos do Espírito. Nossa. Amém? Irmãos, eu peço perdão por ter passado um pouco do tempo, mas é que a palavra era um pouco necessário desenvolver para entender melhor. Espero que não tenha dificultado o entendimento dos irmãos, mas que sirva de ajuda isso para nós, porque aqui, irmão, nós temos então um mapa do nosso crescimento espiritual. Que Deus nos ajude nesse caminho, para que nossa consciência seja boa, limpa e pura, e a saída da vida seja plena no nosso coração, para que o que está no nosso homem interior, no nosso espírito, passe para as outras partes do nosso ser. Amém? Que o Senhor abençoe